Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Eu sou o desenvolvedor do AI Prompt Builder 2026. Vamos começar aqui abrindo o nosso software. A proposta desse software é muito simples. Eu me dei conta de que muitas pessoas têm vontade de trabalhar com inteligência artificial. Deixa eu ajeitar meu monitor aqui. Porém, eu sei que não é fácil transmitir, descrever o que a gente pensa. Normalmente a gente pensa assim, um exemplo, né? Ah, eu estou imaginando uma casa de tal jeito, mas na nossa cabeça nós temos, por ter, assim, a gente, por ter muita experiência com filmes, com câmeras, com tipo de imagem, com cor, com qualidade, a gente acaba não. A gente sabe que isso existe, mas a gente também não sabe descrever o que é isso. Por exemplo, quando a gente vê a cena de um carro em alta velocidade, com motion blur no fundo, o tipo de cor, que é no estilo HDR ou cinematográfico. Então, esse tipo de coisa técnica a gente não sabe, mas a gente sabe que existe. Então, a gente tenta descrever isso em outras palavras e que muitas vezes a inteligência artificial acaba não compreendendo, certo? Então, quando eu desenvolvi o AI Prompt Builder 2026, que é para esse ano, e eu já estou providenciando a versão de 2027, eu desenvolvi ele pensando na dificuldade que as pessoas teriam em transformar ideias em palavras. E aí eu juntei tudo. Eu juntei aspectos técnicos, com descrição de cena e a construção de um prompt único específico para o Gemini. Então, nós vamos trabalhar aqui especificamente com o Gemini. Por que o Gemini? Porque o Gemini, ele é uma das... Até hoje, eu já tentei o Grok, eu dei uma olhada no Grok. O Grok, ele é uma inteligência artificial muito boa. Ele desenvolve imagens interessantes, porém, ele não tem a mesma qualidade e precisão do Gemini. O Gemini ele é muito mais inteligente e muito mais capacitado para essa função. Então o que a gente tem aqui é uma interface clean, muito simples de se usar no AI Prompt Builder 2026. Para o ano que vem eu pretendo trazer algumas novidades, mas eu ainda não vou esclarecer aqui. Mas ao andar do vídeo aí, se vocês tiverem interesse em adquirir o AI Prompt Builder 2026, vocês podem clicar no link que tem aí no meu perfil para vocês adquirir, beleza, pessoal? E aí vocês vão poder ter aí uma maior produtividade com inteligência artificial e criar coisas mais interessantes. Então hoje nós vamos fazer uma coisa diferente. Hoje eu vou usar o plano Pro, tá? Eu só quero dizer que o Pro, o Gemini Pro, ele traz resultados muito melhores. Todo mundo sabe que conta gratuita, ela tem muitas limitações, certo? Então quando você já está logado aqui no seu Gemini, você vai vir aqui em criar imagens, que tem o Nano Banana também integrado no Gemini. Então nós temos basicamente todas as ferramentas necessárias para trabalharmos aqui ah, com a construção de prompts sem muita dificuldade, beleza? Então nós vamos começar criando. Vou ensinar vocês como descrever uma cena que tenha um contexto interessante e como a gente pode conseguir um resultado legal usando o AI Prompt Builder 2026. Então, primeiramente, eu quero fazer o seguinte: eu quero construir uma cena que vai ser cinematográfica e eu quero uma casa ahn, em uma montanha à beira da costa britânica. Vamos supor isso, né? A costa inglesa, vamos dizer assim. Ah, o que a gente pode fazer é o seguinte: podemos começar o seguinte. Vamos criar uma casa de madeira de 2 pisos. ah, Esteticamente velha, ah, de aproximadamente 50 anos de existência. Ah, a escrita de cena, a caixa de escrita de cena, ela vem com um corretor de texto que as pessoas podem ajuda muito a tentar não cometer erro
gramatical, ortográfico na hora de é, descrever a cena, porque isso, como vocês sabem, a linguagem base da inteligência artificial é o inglês. Então, tecnicamente, quando a gente manda um comando pro Gemini, ele traduz o português para o inglês. Inclusive, o certo seria ter o comando direto em inglês, mas assim, a inteligência artificial ela já está preparada com traduções para lidar com vários idiomas, entende? Mesmo sendo o inglês a linguagem base, ela tem capacidade de entregar qualidade mesmo se você mandar um prompt em português. Isso, eu vou ser sincero, não interfere muito no resultado que a gente vai ter conforme o andar da carruagem, beleza? Então aqui a gente já descreveu a cena, né? Vamos criar uma casa de madeira, de 2 pisos, esteticamente velha, de aproximadamente 50 anos de existência. A cor da casa é branca. E ela está localizada em um monte. Vamos escrever assim, né? Em um monte à beira da praia britânica. Sei lá, vou escrever isso. Britânica. Britânica. Aqui. Então, o que, que a gente vai ter aqui? Nós temos aqui a primeira cena. Nós escrevemos a cena. Vamos criar uma casa de madeira de 2 pisos, esteticamente velha, de aproximadamente 50 anos de existência. A cor da casa é branca e ela está localizada em um monte à beira da praia britânica. Então a gente já situou o local para IA. Então, tecnicamente, ela já tem uma cena pronta. Porém, entra agora aquela coisa. Se eu só mandar para IA a minha cena de escrita, pode vir 400 milhões de resultados, 400 milhões de possibilidades de imagem que eu vou ter. Mas eu como pessoa, quando eu estou escrevendo isso daqui, eu estou imaginando já o que eu estou escrevendo. E o que a gente espera em retorno do prompt é algo mais próximo possível do que a gente imagina, correto? Então, sendo assim, eu acho que só escrever a cena não é o suficiente. E muitas vezes os usuários comuns que não têm muita experiência com inteligência artificial, eles não têm um resultado próximo ao que eles imaginam. Então eles começam a brigar com a IA. Aí eles brigam até chegar em alguma coisa que talvez esteja próximo. O AI Prompt Builder 2026, ele tem a função de intermediar a comunicação entre usuário e inteligência artificial, com a construção de um prompt mais complexo e que entregue um resultado mais próximo possível do que o usuário imagine, certo? Então, se eu quero mais detalhes, eu devo descrever que eu quero grama alta, que eu quero árvore não sei aonde, pipipi, popopó. Isso é um exemplo. Mas nós podemos colocar aqui, por exemplo, existem alguns detalhes notáveis nesta casa. Como, por exemplo, 2 pontos. Aqui ele vai dar um erro de 2 pontos, porque no final das contas a gente termina uma frase com ponto final. Mas isso aí eu não configurei, mas não tem problema, porque isso aqui não vai. É só pra gente saber que não é um erro de fato. Como, por exemplo, janelas quebradas, grama alta, revelando a ausência prolongada, revelando a ausência prolongada de presença humana. Presença humana. Então a gente adicionou, claro que assim, né, pessoal? Eu tenho curso de escrita criativa, eu escrevo, atualmente eu estou escrevendo meu primeiro livro. Então, assim, saber escrever também é muito importante, tá? E outra coisa que vocês precisam ter na cabeça é que quando a gente está trabalhando com IA, o óbvio precisa ser dito. Você pode pensar assim, ah não, mas é óbvio, né, que eu não precisava disso. Não, o óbvio, ele tem que ser dito. Ele é obrigado a ser dito pra IA, porque não é óbvio pra ela, entende? Às vezes você tem 2 carros. E aí você fala assim: o carro da direita furou o pneu. Tá bom, o carro da direita furou o pneu. E. E adicione também vidro quebrado. Vidro quebrado. Tá bom. A gente tá falando do carro que tá na direita, que tá sem pneu. Dando a entender que ele sofreu alguma coisa. Algum acidente, alguma coisa, ele tá sem pneu. E adicione vidro quebrado. E aí a gente
colocou uma segunda informação, adicione vidro quebrado. Tá bom, adicione vidro quebrado. Mas não é óbvio pra IA que qual dos dois é que tá com o vidro quebrado. E o que, que a IA pode fazer? Que grande da maioria das vezes acontece, ela adiciona vidro quebrado nos dois carros. Porque tu não diz qual dos carros que tá. Ah, mas não é óbvio que é o que tá sem roda, porque eles, sabe, dá a entender que ele sofreu. Não, pra gente que tá escrevendo, é óbvio. Mas pra IA, o óbvio precisa ser dito. Então, você quer dizer, em relação ao carro sem roda, ele também está com o vidro quebrado. Você tem que definir, você tem que explicar, você tem que dizer, ó, é em relação a este veículo. O outro, se você não citou nada no outro, ela não vai alterar nada no outro. Mas, faz se necessário você adicionar uma implementação do óbvio, que é o seguinte: não altere nada no outro veículo, é apenas no veículo sem roda. Faz se necessário? Sim, porque é óbvio que a gente está trabalhando com um veículo sem roda, é ele que está com o vidro quebrado, não existe por que razões você modificar o outro veículo porque você não deu comando, mas acontece que o óbvio precisa ser dito. E a IA tenta entregar um resultado como um todo. Então acaba que pega também o outro veículo nessa brincadeira inteira, se você não dizer o óbvio. Mas isso acontece de vez em quando, não é sempre. Hoje em dia eu confesso que o Gemini está muito melhor nessa questão, beleza? Então vamos lá, a gente descreveu a cena. Vamos criar uma casa de madeira, de 2 pisos, esteticamente velha, de aproximadamente 50 anos de existência. A cor da casa é branca e ela está localizada em um monte à beira da praia britânica. Já estipulamos aqui cenário, beleza? Existem alguns detalhes notáveis nesta casa, como por exemplo, janelas quebradas, grama alta, revelando a ausência prolongada de presença humana. Vamos adicionar também, nesta cena, o clima precisa transmitir tensão e solidão. Neste caso, o clima precisa estar nublado com uma leve garoa. Beleza? E para complementar essa cena cinematográfica, porque nós vamos criar uma cena cinematográfica, também é possível notar ao horizonte uma grande tempestade se aproximando. E vamos colocar também, só para detalhes, né? Ao lado desta casa, temos uma árvore que já está sofrendo grande influência do vento costeiro. Beleza, pessoal? Então aqui a gente já descreveu uma cena suficientemente rica em alguns detalhes. E aí, acredite, não é o suficiente pra gente ter um resultado bom. Agora nós vamos trabalhar com as configurações de imagem. Como eu descrevi, vamos criar uma casa de madeira de 2 pisos esteticamente velha, de aproximadamente 50 anos de existência. A cor da casa é branca, ela está localizada em um monte à beira da praia britânica. Existem alguns detalhes notáveis nesta casa, como por exemplo janelas quebradas, grama alta revelando a ausência prolongada de presença humana. Nesta cena o clima precisa transmitir tensão e solidão. Neste caso, o clima precisa estar nublado com uma leve garoa. Também é possível notar ao horizonte uma grande tempestade se aproximando. Vamos tirar ao horizonte uma grande tempestade se aproximando. Beleza. Ao lado desta casa temos uma árvore que já está sofrendo grande influência do vento costeiro. Então, uma cena bem interessante. Como nós estamos trabalhando com uma casa, costa, qual é que é a referência maior que temos aqui nesta cena? A costa britânica. Entendeu? Aqui eu tenho duas opções, né? Características baseadas em minhas fotografias com afinidade facial. Quando estamos trabalhando com pessoa ou estamos usando alguma imagem de referência. Resultado final de uma selfie com ponto de vista de selfie. Isso aqui é utilizado mais para quando a gente for fazer uma selfie, né? Com um personagem diferenciado que nós mesmos criamos. Como nós estamos trabalhando aqui com um objeto inanimado e com uma cena mais só com paisagem, sem a presença do homem em si, nós vamos colocar aqui ambientação de praia britânica. Então aqui a nossa referência principal é uma ambientação de praia britânica. Então a inteligência artificial ela já vai ter como um parâmetro de
referência à ambientação de praia britânica. Então nós temos aqui os parâmetros da configuração de imagem. São os parâmetros que são seguidos e respeitados de acordo com algumas hierarquias estipuladas no prompt, e vai direto para o Gemini depois e ele vai seguir. Estilos. Aqui eu quero um estilo com efeito, estilo de imagem com efeito dramático e intenso seria interessante. Porém, eu quero algo mais cinematográfico. Então a gente pode colocar aqui estilo de imagem com compressão cinemática, o que é muito interessante. Ou cinematográfico com cores quentes, cores frias, tons neutros. Estilo cinematográfico com paleta dramática. Isso aqui é uma boa opção, já que a gente está tratando de trazer solidão e tensão, transmitir tensão e solidão. Então acho que um estilo cinematográfico com paleta dramática combina bem com a descrição dessa cena que a gente está fazendo. Em questão de texturas, a gente não precisa falar muito, porque isso aqui já é autoexplicativo. Quando a gente está trabalhando com uma imagem de inteligência artificial, a gente busca realismo, texturas mais verídicas do que a gente quer como resultado. Então eu quero aqui, ó, eu quero detalhes, texturas detalhadas com materiais realistas, porque a gente está tratando de objeto inanimado, a gente está tratando de natureza, de água, de céu, de iluminação, de madeira, de vidro que vai estar quebrado. Movimento em pose, a gente vai colocar assim, ó, uma ação congelada, com detalhes nítidos e tensão visual. Então, uma ação congelada. Então, é algo que está acontecendo, mas está congelado, é uma imagem congelada. Então, é esse resultado que a gente vai ter com a ação congelada, ação congelada com detalhes nítidos e tensão visual. E a tensão visual, ao que me refiro já, é um parâmetro entrando em casamento com a cena, porque aqui, ó, nessa cena, aqui eu já vou marcar para vocês, ó. Nesta cena, o clima precisa transmitir tensão e solidão. Então, a gente está transmitindo tensão e solidão. Então, na parte dramática, a gente já pode entrar com casamento com a solidão. E ação congelada com detalhes nítidos e tensão visual, a gente está entrando em casamento com tensão, beleza? Figurino, a gente está tratando de pessoas humanas? Não, não estamos tratando de pessoas humanas. Então a gente pode simplesmente colocar um sinal de menor, escrever ignorar e um sinal de maior aqui, tá? Precisa ser desse jeito? Eu aconselho que seja desse jeito, mas pode ser de outro jeito. Iluminação, muito importante iluminação. Quando a gente trata de iluminação, como a gente está fazendo aqui uma cena cinematográfica, transmitindo tensão, algo mais dramático, com tempestade no horizonte, com céu nublado, garoa, então a gente vai usar uma iluminação cinematográfica, porque eu quero extrair o máximo desse tipo de paleta de cor, de iluminação, beleza? Câmera, aqui é muito importante. Qual câmera nós vamos usar para retratar essa cena que a gente está criando aqui no Gemini? Então nós vamos usar aqui uma câmera muito poderosa. Eu quero aqui, ó, lente anamórfica de 135mm, estilo épico com compressão cinemática. Isso aqui é muito importante. Ou a gente pode usar uma lente zoom de 135mm, estilo cinematográfico com estabilização. Uma das duas vai nos trazer alguma coisa boa. Assim como a lente anamórfica de 50mm, estilo cinema com distorção horizontal. Mas vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse cinematográfico aqui, ó. Lente zoom de 28 a 135mm, com estilo cinematográfico, com estabilização, beleza? Essa câmera aqui ela é muito usada também quando a gente está trabalhando com veículo em movimento. É interessante, é legal provar essa câmera aqui quando a gente está gerando alguma imagem no Gemini. Agora aqui, ambientação, o que, que eu preciso dizer para vocês? A ambientação ela tem que estar casando com o que a gente está descrevendo na cena. Por exemplo, se eu descrevo que a cena está se passando em um ambiente urbano, não vou marcar aqui ambiente real e cenário natural. Eu vou marcar aqui ambiente real e cenário urbano. Que é isso que eu estou tratando. Como a gente está aqui numa praia, num lugar natural, então a gente vai pegar aqui um ambiente real e cenário natural para entrar em casamento com o que a gente está descrevendo na cena. Porque aonde a gente descreveu que passa a cena? Na costa britânica. Praia, natureza, essas coisas, beleza? Composição. A composição aqui é entra mais em enquadramento, perspectiva, essas coisas interessantes na questão de imagem. Mas como a gente está tratando de algo cinematográfico, qual seria a opção mais óbvia para a gente aqui
seria esse aqui, composição com enquadramento horizontal para estilo cinematográfico, beleza? Vai ter reflexos? Sim, porque nós temos janelas na casa, nós temos janela quebrada, nós temos o mar no horizonte, mas o mar ele não vai ter tantos reflexos quanto as janelas poderiam ter. Então o que que a gente pode fazer? Vamos reflexos com distorção orgânica, criando deformações naturais e variação de intensidade, beleza? Pele, vai ter gente na cena? Não vai ter. Então a gente pode só colocar aqui, ó, ignorar. Narrativa, clima dramático com tensão visual. Ah, mas a expressão intensa aqui não seria mais para pessoas humanas? Positivo. Seria. E é por isso que o Pronto Bíblia ele te dá a possibilidade de modificar os parâmetros de acordo com o que você quer. Como eu quero trabalhar apenas com o clima dramático e com a tensão visual, o que, que eu vou fazer? Eu vou apagar a expressão tensa. E vou deixar apenas clima dramático com tensão visual. Pós-produção é um trabalho que nós vamos fazer depois. E a qualidade final, se você tem a conta Pro, você deixa em qualidade final 2K. Beleza, pessoal? Feito isso, vejam bem, nós já descrevemos as cenas, nós já estabelecemos todos os parâmetros de imagem. E agora a gente vai gerar o prompt com com todo esse aparato técnico que nós fizemos aqui. E torcer para que o Gemini faça a digestão correta do que a gente quer, entendeu? Então a gente vai clicar em gerar prompt, temos um prompt gerado. O que, que a gente vai fazer agora? A gente vai clicar aqui no prompt, clicamos na caixa do prompt, ó, texto copiado para a área de transferência. A gente vai clicar na caixa de texto de descreva sua imagem, vamos dar um Ctrl V e vamos mandar para o Gemini criar a nossa imagem. Será que vamos ter uma boa imagem? 99% das minhas experiências com o meu próprio prompt é que sim, eu sempre tive uma das melhores qualidades, mas agora vamos ver se o Gemini não vai enlouquecer e não vai botar alguém na cena, porque a gente não disse que tem pessoas na cena. Ó, opa, temos então algo que eu gostei muito. Vamos clicar aqui para dar uma olhada nessa imagem. A gente pode ir com o botão direito, a gente pode criar mais ferramentas, a gente pode ampliar a imagem, e a gente pode dar um zoom e mexer a nossa imagem para a gente ver. E sim, veja, nós temos janelas quebradas, a nossa árvore está em cena, sofrendo a ação do vento costeiro, beleza, pessoal? Nós estamos à beira da costa inglesa. Nós temos uma tempestade de fundo, interessante, ela está se aproximando exatamente como eu imaginei. E a casa está em cima do monte, uma casa branca, com aparência de 50 anos de existência, a grama alta, né? Revelando aí a ausência do ser humano. Olha só que interessante, cara. Eu não precisei descrever muito a casa, que eu não quis, eu não queria uma casa em específico. Poderia ser qualquer casa desde que seguisse o parâmetro principal de velhice, de ausência de ser humano. E isso aqui acabou se tornando uma imagem muito interessante. Então a gente vai salvar a imagem, a gente clica em baixar a imagem. Olha só como a gente consegue resultados incríveis com o AI Prompt Build 2026. Olha, eu vou dizer pra vocês, eu demorei bastante tempo. Eu fiquei 2 semanas programando o software, elaborando um prompt de sucesso específico para o Gemini. Uma vez que a gente baixou, a gente vai clicar aqui em Downloads. Ó. Vamos ampliar essa imagem agora em tempo real. Olha só, cara, que imagem excelente que a gente conseguiu gerar aqui, tá? Perfeito. Tá do jeito que eu gosto, a qualidade está do jeito que eu gosto. E depois, pessoal, para remover essa marca d'água, eu até vou dar um tutorial extra para vocês. Eu costumo usar o Paint.net. Entrando no Paint.net, nós vamos fazer o trabalho duro, que às vezes a gente não quer a marca do Gemini. Então a gente vai fazer o trabalho duro, que é o seguinte, ó. Então, vamos diminuir a dureza do carimbo. Vamos aqui, ó. Vamos aplicar. Vamos diminuir um pouquinho o tamanho do carimbo para aplicar aqui, ó. Vai aplicando aqui. Vamos copiar aqui essa parte aqui de baixo também, ó.
Vamos removendo aqui a logo do Gemini, ó, tá vendo? A gente copia, ó. Até aqui a gente vem pra cá também. Mar aqui, como o mar tá aparelho aqui, ó. Problema resolvido. Vai indo. Dá uma reduzida aqui. Pronto, ó. Problema resolvido. Removemos aqui o nosso a marca do Gemini. A gente clica em salvar, salva por cima. Fechou aqui. Entra aqui de novo na nossa imagem, ó. E temos aqui a nossa imagem feita com o Gemini. Então nós temos aqui uma casa antiga. E olha o resultado, né? 2K. Temos aqui uma imagem de uma casa antiga de aproximadamente 50 anos. A ausência do homem, a grama alta, a árvore sofrendo influência do vento costeiro. Um clima nublado, iluminação cinematográfica, uma tempestade no horizonte se aproximando da costa. Pessoal, se você gostou do vídeo aí, deixa sua inscrição. Se você quer adquirir o AI Prompt Builder, por favor, acesse o link que está na biografia do meu canal. E lá você pode conseguir adquirir o meu software aí, que vai ajudar você a ter bons resultados. No próximo vídeo eu vou ensinar vocês a trabalhar mais com pessoas, com multidão, com cidade, com roupas, que muitas vezes é difícil para algumas pessoas fazer isso. Você que tem loja de roupa, que quer trabalhar com isso, eu vou ensinar nos próximos vídeos aí que eu trouxer para o meu canal sobre essa questão técnica, né? E coisas que você pode fazer. Com o AI Prompt Builder 2026, você vai potencializar aí a sua produção com IA, e o que você vai conseguir fazer com IA vai ser bem interessante. Beleza, galera? Valeu!